Olá, viva, boa noite. Está na reta final a corrida à liderança do Partido Socialista. As primárias são daqui a mais ou menos 3 semanas, a 28 deste mês. Comigo, António Costa, presidente da Câmara de Lisboa, militante desde os 14 anos, já foi quase tudo no partido, quer ser candidato a primeiro-ministro. Boa noite, doutor, bem-vindo. Neste dia em que foi acusado diretamente de se conformar com golpadas na Federação do PS de Lisboa. Fraudes, pagamentos em massa de militantes na mesma morada. Depois dos episódios de Braga, ninguém no partido fica bem aqui. Não, qualquer comportamento dessa natureza é absolutamente inaceitável, lamentável e intolerável num partido como o Partido Socialista. Agora, como viu, o meu nome foi absolutamente a despropósito envolvido. Se alguém que tem que responder por isso é precisamente o António Galamba e o Miguel Laranjeiro, que são simplesmente os responsáveis pelos fecheiros do PS. E, portanto, se há problemas com os fecheiros do PS, eles são os responsáveis, devem corrigi-los. E, sobretudo, não devem encobrir aquilo que deve ser claramente esclarecido. O que se passou em Braga é de uma gravidade extraordinária, porque não se mobilizam 120 mil euros sem se explicar de onde vêm, como vêm, quem pagou, e isso tudo tem que ser esclarecido. Agora, eu gostava de deixar claro o seguinte. O PS é o partido fundador da democracia. Tem que ser um partido que tem que ter uma atitude exemplar na nossa vida democrática. E não basta dizermos que vamos querer rever as leis eleitorais, ou que estamos a fazer estas eleições primárias para dignificar a imagem dos partidos e depois haver situações dessa natureza. Isto é um bom exemplo de como o PS precisa de facto mudar para que comportamentos desta natureza sejam absolutamente e definitivamente banidos da vida do PS. Mas há um dedo apontado a si, claramente, por se conformar com estas... Porque é que isto surge? Como é que eu me conformo com coisa que eu nem sabia? Acha que eu sei o que é que se passa numa secção? Agora, quem é responsável pelos fecheiros, que é o caso do António Galamba e do Miguel Laranjeiro, esses têm a obrigação de saber. E detectando problemas desses, têm uma outra obrigação, que é corrigir. E têm uma outra obrigação ainda, que é não ocultar, não esconder quem são os responsáveis por essas ações. Portanto, devolve a bola. E, portanto, não é devolve, quer dizer, a bola, como sabe, foi posta completamente a despropósito do meu nome, não é? Já reparou que, certamente, que a direção do PS tem tido a atitude bastante lamentável de querer personalizar esta campanha eleitoral num conjunto de ataques de natureza pessoal bastante lamentáveis. Bom, este é mais um, mas eu tenho tido uma regra desde o início desta campanha e assim me vou manter. Eu não farei ataques pessoais, não responderei a ataques pessoais, porque mais preocupado do que o dia 28 de setembro, estou preocupado com o dia 29 de setembro. E no dia 29 de setembro o PS tem que ser um partido unido e em que estejamos todos prontos e capazes de trabalhar... E com episódios destes e com esses ataques pessoais, há a possibilidade, e com a cisão, com a divisão que se vê neste momento no Partido Socialista, é viável que no dia 29 seja um partido unido outra vez? Vai ser certamente. Vamos lá ver, se há coisa que eu sei fazer na vida é unir pontas desavindas. Acho que a fratura é menos visível do que aquilo que as pessoas tendem a achar. Hoje, creio que há uma larga maioria dos socialistas e de simpatizantes do PS que dará um resultado muito expressivo. Os próprios processos das federações têm sido exemplar. Como sabem, muitas das federações não há sequer duas candidaturas, há uma única candidatura. Há apoiantes de um candidato a secretário-geral que apoiam um candidato à federação de forma trocada. O doutor diz que há federações onde sabem, há federações, como sabe, onde há dois candidatos que me apoiam, que disputam, noutra federação há dois candidatos que apoiam António Silva. Portanto, o partido tem vivido isto com uma enorme maturidade e percepção. Depois, há de facto ali um pequeno núcleo que tem vivido mal este processo democrático na vida do partido, mas certamente... Esse pequeno núcleo identificou com a atual direção. Como? Esse pequeno núcleo identificou claramente com a atual direção. Não preciso identificar, você não tem dúvidas de quem é que eu estou a falar. Portanto, eu acho que isso será uma coisa passageira e não tenho dúvidas que, passado estas eleições, dia 28, saberei unir o PS e que o PS aparecerá forte e capaz de cumprir aquilo que deve ser a sua função. Porque vai ganhar, tenho a certeza que vai ganhar. Quer construir uma alternativa a este governo. O doutor acabou de dizer que saberá unir o PS. Tenho a certeza, então, que isto são favas contadas. Bom, como sabe, nunca há nada que são favas, não há favas contadas, nem nunca ninguém pode ter a certeza. Agora, se eu estou confiante, estou. Porque desde o princípio eu sinto que esta minha candidatura correspondeu, e esta minha disponibilidade correspondeu, a um sentimento muito profundo que eu encontrei na sociedade portuguesa e também no seio do Partido Socialista. Não é por acaso que hoje tenho a maioria dos fundadores do PS, todos os antigos secretários-gerais do PS, com exceção, enfim, dos dois que não se podem pronunciar publicamente, os antigos líderes da Juventude Socialista como única exceção, a maioria dos presidentes de Câmara, a maioria dos presidentes de Conselhia e a larga maioria dos militantes do partido, vê com uma enorme satisfação eu ter-me disponibilizado
para procurar responder a um problema. Há quem diga que a sua disponibilidade para resolver um problema foi ao fim e ao cabo, a abertura de uma crise que não existia no partido. Não. Enfim, eu acho que todos os analistas foram unânimes. Não é injusto para António José Seguro, depois dele próprio, como disse, ter... responder à pergunta? Pode fazer dois em um. Não é injusto para António José Seguro, depois dele próprio ter trilhado o caminho das pedras, ter aguentado 3 anos de oposição, ter aguentado o PS depois da herança... Sabe, essa é uma narrativa que agora procura ser construída. É a narrativa do seu adversário. Mas a verdade é que na noite das eleições europeias e nos dias seguintes, toda a gente foi muito clara a perceber o que é que estava a passar. E o que estava a passar era um resultado triplamente negativo. Bom, em primeiro lugar, muito negativo, porque a derrota histórica da direita não correspondia à vitória histórica do PS. Em segundo lugar, um resultado para o PS que ficava muito aquém de uma maioria absoluta. Mas mais, um resultado que não lhe permitiria sequer ter uma posição forte em qualquer coligação. E se isto era mau para o PS, era péssimo para o país. Porque Portugal, na situação em que se encontra, não pode ficar numa situação de ingovernabilidade. E por isso havia, na sociedade portuguesa, uma ansiedade relativamente ao futuro. Eu, como sabe, já não sei quantas entrevistas é que me fez ao longo dos anos em que me perguntou se eu um dia seria candidato a secretário-geral do PS. Eu disse-lhe sempre a mesma coisa. E disse sempre a todos os jornalistas a mesma coisa. Que não era essa a ambição, nem o sonho da minha vida. Estou hoje nesta missão com o sentido de dever, com o sentido de responsabilidade e com o espírito militante com que tive ao longo de toda a minha vida. E fui-lo por dever de consciência, porque percebi que na sociedade portuguesa e no PS havia muita gente que achava que o PS tinha um problema e que o problema só não se resolvia porque o António Costa queria estar na posição cómoda de ser Presidente de Câmara, e não se queria estar resguardado sem chegar à frente e queria se proteger para um dia ser, sabe-se lá, Presidente da República, outra coisa qualquer. Ora bem, o António Costa não gosta de estar em posições de comodidade na vida, nunca teve nem nunca fez juízos de calculismo. Portanto, perante uma situação em que eu percebi que, de facto, não era possível o PS, depois de tudo o que tinha sido feito, corresponder àquilo que era a necessidade e os anseios dos portugueses, e se alguém achava que esse problema era um problema para cuja resolução eu podia contribuir, eu, em consciência, não podia ficar em casa sem fingir que podia contribuir. O senhor não estava em casa, estava na Câmara Municipal de Lisboa, onde tinha sido eleito há menos de um ano. E estou naturalmente. E o que é que vai fazer? Não é uma quebra de confiança com os eleitores lisboetas? E queria lhe dizer mais o seguinte, porque colocou aqui uma questão que eu tenho ouvido muitas vezes colocada, e sobre a qual também não quero deixar de dizer o seguinte. Eu, ao longo destes 3 anos, dei todas as oportunidades, como aliás não cometia fazer, a quem liderava o Partido Socialista. Eu contribuí para a unidade do PS. Quando o ano passado houve uma crise no partido e percebi que ia em cima das eleições autárquicas, o sentimento geral, aliás, do partido é que nos concentrássemos nas eleições autárquicas e esforcei-me para que houvesse uma solução de unidade e contribuí para ela. Foi a sua falsa partida? Empenhei-me determinadamente na vitória do PS nas eleições autárquicas. E eu sei que toda a gente diz que o PS ganhou as eleições autárquicas, mas eu contribuí para essa vitória do PS nas eleições autárquicas. E ninguém me pode acusar de não ter feito tudo para que o PS tivesse a melhor votação possível nas eleições autárquicas. Em terceiro lugar, eu contribuí para o trabalho diário do Partido Socialista. Eu votei favoravelmente a lista das eleições europeias, eu fiz a campanha das europeias, eu discursei na convenção, eu empenhei-me. Portanto, ninguém pode dizer que eu tenha estado escondido à espera da minha hora ou andar no elevador para cima e para baixo à espera de uma derrota eleitoral. Não. Eu estive sempre na primeira linha do combate pelo Partido Socialista, com toda a lealdade e com todo o meu empenho e dando o melhor do que sabia e do que me pediam para eu fazer. E é por isso também que estou aqui. Porque acho que, perante o problema que existe, era meu dever responder presente. E respondi presente. E estou cá. E os eleitores de Lisboa? E os eleitores de Lisboa, eu, como sabe, disse sempre com toda a franqueza, as pessoas sabiam que este era o meu último mandato. A lista foi organizada desde a primeira hora para permitir uma transição de geração que terá que ser feita e será feita no momento em que for adequado fazer, em função do que venha a acontecer no PS e no país. Não percebi o que é que quis dizer com os elevadores para cima e para baixo. Isso era o quê? Quando disse que não andou estes anos todos com os elevadores a subir para cima, a subir e a descer. Quis dizer-lhe o que disse. Quer dizer, eu nunca conduzi a minha vida política como se fosse uma carreira ou de uma forma a andar a fazer cálculos. Quando me pediram para ser candidato a Loures, sabendo-se que era para perder, lá estive. Quando pediram para sair do governo para ser candidato à Câmara de Lisboa, lá estive. Se era uma indireta ao seu adversário. Quando pediram para assumir pastas difíceis, lá estive.
E sempre o fiz com todo o empenho, porque, a ver, qual é o sentido de uma pessoa estar na vida política? É ter a oportunidade de poder transformar em ações os valores em que acredita. Portanto, estar na vida política, escondido, com medo da coisa correr mal, não faz sentido estar para mim na vida política. Há pessoas que preferem esse caminho. Mas quem é que está a falar de quem? Era melhor dizer isso, calma. Está a falar de António José Seguro. O que não falta no mundo são pessoas que está a falar de António José Seguro, Dr. António Costa. Não sei porque é que está a fazer essa interpretação. Eu estou a falar em geral. Estamos a escolher entre... os socialistas estão a escolher entre dois... Deve ter com certeza outros temas. Tem com certeza, mas era bom que as coisas ficassem muito claras e não apenas indiretas. Eu falo sobre mim e não deixo os outros em paz. Há quem diga que não há grandes diferenças ideológicas entre os dois candidatos do PS, ao final. Mal faria que houvesse. Então acho que era normal que dentro do mesmo partido houvesse grandes divergências ideológicas. Costumo encontrar dentro do PCP... Então, ao fim e ao cabo, é uma questão de personalidade. Dentro do CDS, ou dentro do PSD, ou dentro do PSD, grandes divergências ideológicas. Bom, isso estranho seria. É natural que a minha diferença seja uma diferença relativamente ao governo. Então é uma questão de personalidades mesmo e de Aliás, a alternativa que o PS tem de construir não é a si próprio. A alternativa que o PS tem que construir e apresentar é uma alternativa ao atual governo. E é isso que naturalmente faremos com este primeiro passo das eleições primárias, depois com o Congresso e, finalmente, com as eleições legislativas. Também há quem diga que o Soutor é o candidato das elites de Lisboa e que o seu adversário é o candidato socialista do País Real. Olha, sabe que eu tenho ouvido dizer sobre mim as coisas mais extraordinárias. O que eu vejo é o que eu sinto na rua. E sinto na rua em Lisboa, como sinto na rua no Porto, como sinto na rua no Algarve, como sinto na rua no Minho, é que, de facto, hoje, na sociedade portuguesa, as pessoas sentem a necessidade de que haja uma alternativa. E sentem a necessidade de que essa alternativa seja construída por alguém que já tem provas dadas. E que não haja mais cheques em brancos. E que as pessoas sintam que podem ter confiança em quem as lidera. E sinto que correspondo a essa vontade. Mas também lhe digo, se eu fosse só o candidato dessas elites lisboetas, bom, certamente eu estava antecipadamente condenado à derrota. Porque essas elites, por natureza, seriam certamente tão minoritárias que não permitiriam criar qualquer lastro que esta candidatura tem gerado. Pelo contrário, o que eu tenho verificado é que com este slogan de mobilizar Portugal, o Partido Socialista tem estado a mobilizar. E tem estado a mobilizar o conjunto da sociedade portuguesa. Já reparou que há quase 50 mil pessoas que neste momento já se inscreveram para votarem como simpatizantes. E que daqui até dia 12, quantos milhares de pessoas ainda se vão mobilizar para se inscrever para votar como simpatizantes? Sabe o que é que eu ouço nas estruturas do PS, nas várias voltas que tenho tido, feito pelo país e no contacto que tenho tido com as pessoas? O que as pessoas me dizem é outra coisa, o PS voltou. Sentem que a identidade histórica do PS está a regressar. E está a regressar com a velha alma com que o PS se apresentou e se afirmou. Quem diz isso são os seus apoiantes. Portanto, é normal que digam bem de si, que não digam mal de si. Não estou a dizer bem de mim, estou a dizer bem do PS. Sim. Não é o António Costa que está aqui em causa. Não é o António José Seguro que está aqui em causa. Aqui é uma questão política que está aqui em causa e é uma questão do partido. E aquilo que o partido sente é que ao longo de 3 anos o partido foi esquecido em torno do culto da personalidade. E que de uma vez por todas as pessoas percebem que tem que ter um líder, que seja um líder capaz de dar energia, dar um suplemento de confiança, seja capaz de mobilizar, mas um líder que seja capaz de constituir uma equipa, que seja de novo capaz de pôr na primeira linha do trabalho dos socialistas os melhores dos nossos quadros que têm estado afastados e que têm que ser postos na primeira linha. Seja capaz de mobilizar o conjunto do partido e seja capaz de mobilizar o conjunto da sociedade portuguesa. É isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas sentem. Os melhores quadros que têm estado afastados, o consigo é o regresso dos antigos quadros, porque com António José Seguro houve alguma renovação do partido. Olha, eu sinto que é necessário no PS, quer antigos quadros, quer novos quadros, que podem e devem ser chamados à primeira linha e que são fatores de reforço e de qualificação do Partido Socialista. Ninguém faz nada sozinho. Olha, eu sou militante do PS desde os 14 anos. Portanto, eu sei bem o que é um partido. Um partido é a capacidade de constituir equipas, é a capacidade de mobilizar pessoas, é capaz de juntar e unir esforços. É isso que faz o sentido da política. Se não, corria por mim em corredor próprio, como muita gente também faz. Não, a vida de um partido tem que ser uma vida do coletivo, claro, de uma forma democrática, de uma forma livre, mas tem que envolver todos. Portanto, eu não tenho essa visão de que há líderes providenciais que chegam, resolvem
E não há essa visão, não, não sente que há essa visão sobre a sua própria candidatura, uma candidatura messiânica, as expectativas não estão muito elevadas. Não, eu acho que as pessoas confundem o messianismo com confiança. Há uma coisa diferente, as pessoas sentem confiança. Bom, e não hei de ser eu a contrariar as pessoas, mas eu sinto, é uma enorme responsabilidade nessa confiança que eu sinto que as pessoas depositam em mim. Agora, não há soluções messiânicas, eu seria o último a protagonizar soluções messiânicas, ninguém acredita nisso. Agora, há a confiança, sim. Há confiança e há outra coisa. Sim. E sabe o que é? Que existe hoje na sociedade portuguesa? É uma enorme descrença. Enorme descrença, generalizada. As pessoas não acreditam no atual governo. Disseram que o atual governo não tem soluções. Está esgotado, está no impasse. Infelizmente não acreditam na liderança e na direção que o Partido Socialista tem tido ao longo destes tempos. E depois tivemos aqueles resultados que tivemos nas eleições europeias. E as pessoas sentem que hoje há poucas soluções em que possam ter confiança. E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem as pessoas acreditam ilimitadamente. Não, claro que ninguém acredita ilimitadamente, nem ninguém pode prometer soluções milagrosas, nem ninguém espera soluções milagrosas. Agora, há uma coisa que as pessoas sentem, nesta grande incerteza, é que querem então um valor seguro. Quer dizer, querem um valor de alguém que já tenha dado provas, que já sabe o que é que podem fazer. Podem não fazer coisas extraordinárias, mas as neiras não fazem. Que trabalham com retidão, que já prestaram provas no governo, nas autarquias, e que não tiveram sempre não passaram invisíveis ao longo da vida, ao longo da sua vida, António José Seguro não política. passou invisível, apesar de ter estado na gaiola durante estes 3 anos. Eu não sei se quer comparar, não me compete a mim fazer comparações. Foi mais direta. Eu sei, e as pessoas também sabem o que é que eu fiz como deputado, as pessoas sabem o que é que eu fiz como secretário de Estado, o que é que eu fiz como ministro, o que é que eu fiz como presidente da Câmara. Espero que saibam o que é que os outros fizeram nestas condições. Agora, há pessoas que estão há bastantes mais anos que eu na vida política e talvez sejam capazes de ter feito bastante menos do que eu na vida política. Agora, lá está, é mais uma indireta, Sr. Eu não percebo porque não chama as coisas pelos nomes. Não, mas é que isso é um fator importante para a confiança das pessoas. Está a ver? Porquê é que as pessoas a clareza. Porquê é que as pessoas têm confiança? Porque as pessoas sabem que eu tenho um percurso que as pessoas conhecem e sentem que há provas que estão dadas. E esse fator de confiança é importante. Agora, não confunda messianismo com confiança. Não percebi há bocado quando falou dos 3 anos de culto de personalidade que houve no PS. Houve culto da personalidade de António José Seguro nos últimos 3 anos. Por isso é que eu me lembrei da gaiola. Olha, sabe, eu costumo falar o PS. Há outras pessoas que falam eu. E isso não é bom. Porque o eu é exclusivo dos outros. E nós temos que cada vez envolver mais os outros. Um partido não é feito só pelo seu líder, é feito pelas equipas que constitui, pelas equipas que consegue projetar, pela afirmação de novos quadros, pela mobilização dos melhores de nós, pela atração de pessoas no conjunto da sociedade portuguesa. E isso, infelizmente, o PS não tem conseguido fazer. Paulo Magalhães, vamos lá ver o seguinte. Acha que com o resultado que o PS teve nas eleições europeias, o PS conseguiu agregar como maioria da alternativa a gigantesca maioria do contra que se formou contra o atual governo? Nós temos hoje, na vida política, tem um programa semanal aqui em que entrevista a doutora Manuela Ferreira Leite. Ou debate com a doutora Manuela Ferreira Leite, ou acompanha o comentário da doutora Manuela Ferreira Leite. Quer dizer, é um pouco extraordinário, acho eu, que ao fim destes 3 anos seja mais clara a demarcação entre a doutora Manuela Ferreira Leite e o atual governo do que a direção do PS e o atual governo. A doutora Manuela Ferreira Leite, desde o princípio, tem sido clara sobre a necessidade de termos outro caminho. O PS, durante 3 anos, alimentou aqui um equívoco de que o problema não era o caminho. Era a velocidade, deviam andar um bocadinho mais lento, e a dose. Talvez devesse ser em unidoses, em vez de dose dupla, que devia ser servida à austeridade. Ora, este equívoco fragilizou o Partido Socialista. E hoje existe na sociedade portuguesa o radicalismo deste governo, do ponto de vista ideológico, a falta de resultados e a brutalidade social desta ação governativa deslocou profundamente o eixo da vida política nacional. Ou seja, a líder da oposição foi a doutora Manuela Ferreira Leite. Não estou a dizer que foi a líder da oposição. Já foi também noutros tempos. Não, mas ouça... mas deixe-me terminar. Isto é muito importante. É o seguinte, é que hoje as fronteiras tradicionais da vida política portuguesa estão muito deslocadas. Hoje, olham para o PS. Muitas pessoas, não estou a dizer o caso da doutora Manuela Ferreira Leite, provavelmente, certamente não olhará, porque, enfim, tem os compromissos que tem. Mas muitas pessoas que, não tendo as responsabilidades que ela tem no PSD, mas que tendo eleitoralmente votado tradicionalmente no PSD, hoje olham para o PS, ansiando que o PS lhes ofereça uma alternativa de governo que seja sólida, que seja credível à atual política.
O conjunto desta coligação teve nas europeias, contra eles, 73% dos portugueses que foram votar. Não estou a dizer os que não foram. Dos que foram votar, 73% votaram contra. E o PS, nem metade, conseguiu agregar com a maioria da alternativa. Portanto, é esse caminho enorme que estamos a fazer. E, portanto, quando há bocado me perguntava, mas não é injusto para quem fez o caminho das pedras? Mas qual o caminho das pedras? Mas acha que neste momento o PS está em condições... Primeiro, que o país está numa situação invejável para governar. Quer dizer, alguém que seja responsável pode achar, agora que está bom para ir para o governo. Não. Ir para o governo agora significa um grande exercício de responsabilidade. Sim, mas ir para o governo há 3 anos também não era fácil. Um grande exercício de responsabilidade. Em segundo lugar, com o resultado que temos significa fazer todo o caminho que é necessário fazer para chegar a um resultado sobre esse caminho, onde seja possível ter um governo forte que permita fazer a mudança que os portugueses ambicionam que seja feita. Sobre esse caminho que falta fazer e sobre esse dia 29 de setembro e sobre a possibilidade, sobre a sua candidatura a Primeiro-Ministro e eventual vitória, quando, se for eleito Primeiro-Ministro, vai ter que responder a problemas imediatos. O setor tem uma agenda para 10 anos. Mas a agenda para 10 anos é uma coisa menos concreta. Há problemas imediatos para resolver. Nomeadamente as finanças públicas, concorda comigo? Estar contra a austeridade é fácil. Concordo consigo. E há de concordar comigo outra coisa. Nós estamos, neste momento, em setembro de 2014. Se o calendário político for normal, nós teremos eleições legislativas em outubro de 2015. Certamente, do dia de hoje ao dia de outubro de 2015, há de me convidar, pelo menos, mais uma vez, para eu vir ser entrevistado por si. Portanto, nós temos que estabelecer este percurso deste próximo ano como um percurso de continuidade. É um percurso que tem uma primeira etapa, que é este momento das eleições primárias, onde nos termos de regulamento, o que cada candidato tem de apresentar são as linhas uma moção de orientação de política geral. Há um segundo momento, que decorrerá das eleições diretas, que é a realização de um congresso, onde apresentarei o documento da agenda para a década. E teremos depois, no momento próprio, de apresentar um programa de governo que corresponda às opções de legislatura. E, portanto, todas as respostas às suas perguntas hão de ser dadas no devido momento. Agora, há de perceber o seguinte... Há um ano ainda não tem nenhuma solução... Há de perceber o seguinte, quem fixará o timing da minha mensagem sou eu. Eu percebo a sua ansiedade, percebo que assim lhe compete fazer as perguntas, mas a mim assim compete-me dar as respostas. Compete-me responder. E, portanto, responderei no momento considerado ajustado, adequado, de acordo com a estratégia de comunicação que tenho que ter e que é um percurso, como digo, que se estenderá pelo menos ao longo do próximo ano. É muito mais fácil criticar as opções deste governo, os cortes salariais e os cortes nas pensões e não ter nenhuma solução. E vai fazer a sua campanha assim? Não, há uma coisa que é muito clara. Nós sabemos o que é que António José Seguro tem vindo a dizer. Como sabe, a campanha é uma campanha que tem um ano. Sim. E, portanto, se tem um ano, não se esgota, como sabem, em qualquer... Hoje... Mas não era útil para os votantes e para os simpatizantes, alguns talvez, de outras áreas políticas, como o setor falou? Eu sou muito claro. As pessoas não têm a menor das dúvidas do que é necessário. Porque há uma coisa que as pessoas já perceberam. Que esta política que foi seguida foi uma política que fracassou em todos os seus objetivos, infelizmente. Fracassou no seu objetivo principal, que era o controle da dívida. Nós tínhamos no início da crise uma dívida que era 97% do PIB, hoje temos uma dívida que está a 133% do PIB. Nós temos hoje um desemprego que é quase o dobro do que era no início da crise, nós temos um crescimento abaixo do que tínhamos no início da crise e, portanto, em nenhum dos fundamentais da economia nós melhoramos. O que isto implica hoje uma alteração. Essa alteração está enunciada na minha moção. Falou na agenda da década, mas como sabe a agenda da década é um dos 3 pilares do que disse. Eu apresentei a agenda da década, apresentei um programa de recuperação económico e uma agenda de negociação com a União Europeia. Eu queria que me respondesse... E é nestes 3 pilares que temos de fazer. E há algo que é absolutamente essencial fazer e que já devíamos estar neste momento a fazer. Porque o Governo já devia estar neste momento a aproveitar os primeiros sinais de inversão da política europeia para alterar a sua política e o seu posicionamento na Europa. E deu já um péssimo sinal, que foi a nomeação do comissário que fez, porque é um comissário que não só não vai apoiar a mudança da política, como vai contrariar a mudança da política. No próximo domingo, o primeiro-ministro francês e o primeiro-ministro italiano vão se reunir para ter uma posição comum relativamente à União Europeia. Porquê que o primeiro-ministro português não está? Porquê que o primeiro-ministro português não esteve
quando o antigo primeiro-ministro italiano Monti e Rajoy e o primeiro-ministro italiano... Não temos tempo para falar da política europeia, eu só queria saber se... Não, mas é que isso... se compromete... quando quer falar da atualidade, tem que falar também da política europeia. Com certeza, mas nós já não temos muito mais tempo. Compromete-se a não aumentar impostos se for eleito primeiro-ministro Como sabe, temos o tempo todo, como já lhe disse, temos até daqui a um ano que serão as eleições, a não ser, como mandaria o bom senso, as eleições fossem antecipadas. E se assim for, também anteciparei as respostas às suas perguntas. Com certeza, agora, mas acha que os impostos devem ser... compromete-se a não aumentar mais os impostos? Eu já te expliquei. Há compromisso de legislatura que enunciarei no programa do Governo quando apresentar o programa do Governo. E apresentarei o programa do Governo quando for o momento próprio. Agora, este é o momento de os socialistas e os simpatizantes do PS escolherem quem é o candidato. Portanto, quando for primeiro-ministro não vai dizer nada aqui. Depois há o trabalho de elaboração da agenda da década, porque o país tem uma visão estratégica, que ponha-se a servir de base aos compromissos políticos e à mobilização da concertação social e à elaboração de um programa de governo. Nessa altura, eu tenho muito gosto que me convide para vir falar sobre o programa de governo e poder responder às questões concretas. Neste momento também será meu, mas... Neste momento seria muito errado, porque além de mais devo dizer o seguinte: quem quer que diga o que quer que seja sobre o que vai fazer hoje, sobre o que vai fazer daqui a um ano, arrisca-se a que, entretanto, seja pela evolução da política europeia, seja pela evolução das finanças públicas nacionais, ter de dizer coisa diferente. Porque, admito o seguinte... Eu percebo a sua cautela. Admito o seguinte. Hoje, o governo francês já anunciou que não vai cumprir os objetivos do déficit que tinha determinado com que se tinha comprometido para o próximo ano. Admita que, face à evolução da política europeia, há, efetivamente, uma nova leitura mais flexível do Tratado Orçamental que permite outra folga às finanças públicas, como era desejável que permitisse. Qualquer coisa que se diga hoje ficará aquém do que se poderia dizer. O que devemos é ter uma posição clara sobre as questões de fundo, que é, primeiro, o Tratado Orçamental é mau e devia ser revisto. Enquanto não for revisto, deve ser feito como o próprio Conselho Europeu já disse. E como o próprio Juncker já disse, que deve ter uma leitura flexível e inteligente. E deve ter leitura flexível e inteligente em 3 domínios fundamentais. Primeiro, na definição do que deve ser déficit estrutural, deve ter uma leitura flexível e inteligente no ajustamento ao ciclo económico, deve ter uma leitura inteligente no que é que devem ser as despesas não contabilizadas para efeito do déficit, que têm um efeito estrutural no futuro da economia. E tudo isso, a Europa vai estar a debater e vai estar a clarificar ao longo dos próximos meses. O que era muito importante é que tivéssemos um governo já do lado certo do debate europeu. E é em função do quadro concreto que tivermos que nós poderemos ter um programa de governo nessa altura. Se as eleições fossem amanhã, tínhamos de ter o programa de governo hoje. As eleições não são amanhã, são daqui a um ano. E, portanto, é no momento próprio que devemos ter as respostas, porque há uma coisa fundamental, que é não dizermos nada aos portugueses do que iremos fazer e que não estejamos em 100% em condições de as poder efetivamente cumprir. E por isso as coisas devem ser ditas, quando podem ser ditas, para que possam ser ditas com toda a confiança. Dr. António Costa, muito rapidamente, que já não temos tempo, terminamos a nossa conversa com uma provocação. Conversa, porque esta não há de ser. Há de haver outras. Ou não me vai convidar mais daqui até às eleições legislativas. Desde que aceite. Acabamos a nossa conversa com uma provocação que também já tem ouvido. Consigo regressa ao PS a traga socrática? Não, comigo regressa ao PS o PS. E o PS é o mesmo, desde que foi fundado em Bad Münstereifel em 1973 e o dia de hoje. Com coisas de que nos devemos orgulhar, mas também com erros que cometemos e que devemos não repetir. E há uma coisa que as pessoas foi um dos grandes erros que esta direção cometeu. Foi achar que podia fingir que o passado não existia. Ora, nós podemos tentar determinar o nosso presente e projetar o nosso futuro. Há uma coisa que nenhum de nós se livra, nenhuma instituição, é do seu passado. E quem não assume o passado, o bom, também não está em condições de garantir aos portugueses que não repetirá os erros que foram cometidos. E é por isso que temos que assumir o passado na sua integralidade. Porque é assim que nós podemos dizer que nos orgulhamos do que fizemos de bem e que não repetiremos o que fizemos mal. Dr. António Costa, obrigado por esta entrevista. Tenha uma boa noite. Recordo que os Frente a Frentes começam já na semana que vem. O primeiro é já na terça-feira aqui na TVI, no Jornal das 8.